O número de jovens aumentou com AVC. E a gente vai entender de tudo isso com o Dr. Paulo Camis, na Clínica Camis. Dr. Paulo, uma honra estar aqui. O que é o AVC? Vamos lá, AVC é uma sigla para acidente vascular cerebral. Então dá no cérebro. Dá no cérebro, exatamente. Né? Popularmente conhecido como derrame cerebral. Tá? Só que eles chamam de derrame porque pensa que vaza sangue para lá. Esse é uma das causas do AVC. Mas peraí, vaza sangue lá na cabeça. Na cabeça. Né? É um AVC hemorrágico. Só que tem várias maneiras de você ter um acidente vascular cerebral. Várias, na verdade, a gente resume em duas. Ou sangra, e aquele sangramento causa uma lesão, ou falta sangue. E aquela falta de sangue causa a lesão. Morre aquela região que não recebeu sangue. Mas o AVC é causado pelo inchaço e pela falta, é isso? Pelo sangramento, pela hemorragia cerebral e pela falta de sangue quando entope. Mesma ideia do infarto. Tá? Falta sangue no coração. Mas o AVC é na cabeça. No AVC é na cabeça, só que no coração você não tem hemorragia cardíaca. Você tem isquemia, falta sangue no coração. Tá? A maior parte dos AVCs é por falta de sangue. E essa AVC é causado pelo quê? Então, aí você tem várias causas. Tá? Se eu tivesse que resumir a campeã aí de audiências do AVC, o principal é pressão alta. Pressão alta é o campeão do AVC. Pressão alta não controlada. Tá? E aí você começa a somar mais coisas. Diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo, você começa a somar essas causas. Tá? E o AVC, por que a maior tá um jovem sofrendo a maior parte do AVC? Então, aí você começa a pensar em hábitos de vida da população de hoje. Né? Ultraprocessados, fumo, cigarro, tudo. E a exemplo do que a gente vê para infarto do miocárdio, você também tem o uso de drogas ilícitas. Destaque para a cocaína. A cocaína ela faz com que os vasos sanguíneos contraiam muito. E às vezes a contração é tão intensa que vai faltar sangue no coração, no cérebro. Tá? Outra causa comum em jovens são más formações. Más formações do quê? Que a pessoa já traz desde o nascimento. E o vaso está mal formado. Então ele rompe com mais facilidade. Ele fica mais suscetível a ter isso daí. Tá? E aí você começa a somar um aumento do índice de pressão alta entre jovens, acompanhado de obesidade entre jovens. Né? E a coisa começa a se somar. Consumo de próprio cigarro entre jovens. Você começa a ter uma somatória de coisas e os jovens acabam se expondo a coisas que vão dar essa consequência terrível. E nos idosos são a maior parte da vida que eles levaram esses maus hábitos, acumula tudo e uma hora rompe a bolha. Rompe a bolha se você tiver uma rotura de um vaso sanguíneo, um sangramento, ou falta sangue se você tiver uma isquemia. O AVC pode ser silencioso, por exemplo, alguém pode estar tendo AVC que não sabe que está tendo AVC? Pode ser silencioso. Tá? Inclusive, uma das causas de demência, todo mundo acha que demência é sinônimo de Alzheimer, mas uma das causas mais comuns de demência é a demência vascular, que a pessoa começa a ter um monte de microinfartos no cérebro e quando eles cruzam uma linha, falam, não, já teve demais aqui, a pessoa começa a ter problemas cognitivos, memória, linguagem, abstração, atenção, equilíbrio, só que frequentemente essa evolução não é um degrau que piora. Ela vai piorando aos pouquinhos, vai tendo pequenos microinfartos e tal, e não sente. É um negócio curioso, não sei se vocês já viram aquele filme do Hannibal Lecter. Pra quem não sabe, é um filme de terror. Hannibal, eu sei. Terror, é aquele do Silêncio dos Inocentes que ganhou em 90. Ele mostra depois o Hannibal Lecter, que era até um médico, né? E ele era canibal. Mostra ele num episódio tirando a calota craniana da pessoa. E comendo.
e comendo, cortando o cérebro com a pessoa acordada e comendo o cérebro da pessoa. O negócio É assustador. exatamente. Mas ele cortando o cérebro da pessoa, o cérebro ele é indolor. E tem alguma... A pessoa não sente dor se você puder ter um acesso direto ao cérebro, né? Vai sentir dor se for para cortar a calota craniana e tal, mas, que é osso, né? Mas o cérebro em si ele não dá dor. Então a pessoa não te avisa quando está tendo um AVC. Você às vezes tem uma deficiência objetiva, você vê ela para de falar, ela para de mexer uma parte do corpo, mas dependendo da área, ela não vai te avisar que está tendo um AVC. Não é um déficit, uma deficiência neurológica objetiva. Ela vai ficando mais esquecida, ela vai ficando mais lenta de raciocínio e quando você vai ver, ela teve um monte de micro AVCs. Quando tem um AVC grande, fica evidente de uma hora para outra, né? Mas em geral, né, principalmente nos casos de demência vascular, que acontece mais na terceira idade, você tem pequenos microinfartos que vão acontecendo. Aí parece que é uma evolução lenta e tal, mas é uma doença da microcirculação que os fatores de risco foram mal cuidados. Você sabia que o cérebro não doía? Eu não sabia que o cérebro não doía. E tem alguma prevenção para não ter o AVC? Claro, principalmente cuidar dos fatores de risco. Que é a obesidade, tudo que a gente... Tem muitos que são modificáveis. Agora, se você tem uma questão genética, tem alguns grupos de risco que precisam ser investigados, né, para saber se você não tem. Se você tem algum parente que teve um AVC quando jovem, você já fica atento. Fala com o seu médico para ver se você tem o mesmo problema que ele teve, tá? E cuidar dos fatores de risco, cuidar da saúde como um todo. Peso, fazer esporte, né? Cuidar dos fatores de risco como colesterol, diabetes, pressão alta, não fumar, não consumir drogas. Então são todos hábitos que, se a gente fosse adereçar, iam prevenir muitos desfechos negativos. Se a gente realmente conseguir ter impacto nisso, e estão surgindo cada vez mais remédios para tratar isso com muito impacto, né? Então, a minha expectativa, a minha estimativa é que a expectativa de vida da população vai aumentar uns 10, 15 anos em breve. E se você quer aumentar com muita saúde, é só aqui vir na Clínica Camis. A equipe do Dr. Paulo, com o Dr. Paulo, vão te ajudar em qualquer que seja o seu problema e, é claro, prevenir algumas doenças que podem acontecer. Me perguntaram, você faz teleconsulta? Faço bastante. Então, muito atendimento online. A pessoa que mora no Ceará pode entrar em contato aqui com a Clínica Camis, com a equipe? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Então você que está assistindo esse vídeo e tem algum problema de saúde, ou quer prevenir algo, cuidar da sua velhice, que a gente já falou aqui, é só procurar a Clínica Camis, que está aparecendo no vídeo, pelo Instagram, pelo telefone, que você vai ser bem atendido aqui. Eu faço os meus cuidados na Clínica Camis, por isso que o Dr. Paulo, por isso que eu tô bem de saúde. Muito bom, Alexandre. É um prazer cuidar de você. Muito obrigado e voltamos na próxima semana com o quadro Sua Saúde.